Ô, Josias, a gente agora há pouco estava falando daqueles que não foram, ou que ficam, ou que não querem sair mais do governo. Tem aí, ó, a manchete principal mudou. Sabino anuncia que fica. Ele fica no ministério, apesar da pressão do ultimato do partido. União Brasil havia orientado o desembarque do governo e discute eventual punição. E aí, mais um ministro, Josias tinha falado sobre isso, mais um ministro bate o pé e fala, eu vou ficar. O ministro do Turismo, Celso Sabina, manteve a aposta em ficar no governo, mesmo contra a vontade do seu partido, que é um adversário histórico do PT. Sabino reiterou a decisão ao chegar para a reunião, que vai decidir sobre a suspensão. Fico ao lado do presidente Lula por entender que é a melhor opção para o país. A frase dele, fico ao lado do presidente por entender que é a melhor opção para o país. A afirmação irritou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também é pré-candidato à presidência do União, e ele disse que Sabino está em posição indefensável. Ele disse, o Caiado, abre aspas, é algo de uma imoralidade ímpar. Como se pode estar dentro de um partido, ser soldado de Lula e soldado do União Brasil. Dá para entender, ô Josias, a postura do Sabino? Não dá para entender, né, Fabio? Oposição deveria ser oposição, governo deveria ser apenas governo, mas no Brasil essas coisas se misturam, né? Sempre foi assim, não estamos vendo nada de novo aqui. Ocorre que agora diziam os tecelões, os líderes, os caciques do União Brasil e do PP, diziam que ganhariam esses partidos mais nitidez, reunidos numa federação partidária que ainda nem foi homologada pela Justiça Eleitoral, mas a partir dessa federação eles pretendiam adquirir uma nitidez oposicionista e não estão conseguindo, né, Fabíola? E o Lula está fazendo o jogo dele. Interessa ao Lula dividir a oposição, atrair, e esses partidos têm as suas costelas governistas, os dois, o PP e a União Brasil, ambos têm representantes no Congresso que preferem o projeto eleitoral do Lula. Gente que está no Nordeste, que opera no Norte, é o caso, aliás, do Celso Sabino, ministro do Turismo. O projeto dele é ser senador, hoje ele é deputado licenciado, ele quer virar senador pelo Pará. No Pará, o prestígio do Lula é enorme, muito maior do que qualquer outro candidato conservador. Então, a ele interessa manter o seu projeto do lado do Lula. O Fufuca também tem a pretensão, ele também é deputado, está licenciado para ocupar o ministério, ele também quer ser senador. Então, interessa a ele, ele é do Maranhão, no Maranhão o prestígio do Lula é vistoso, interessa a ele ficar do lado do Lula. Ambos estão fazendo declarações de amor ao Lula. E os dois partidos, Fabiola, eles se desmoralizam, porque esse movimento oposicionista deles é cenográfico. Eles não têm um projeto, eles não têm um candidato. O anti-Lula que eles diziam que iriam construir não foi construído ainda. É uma candidatura por fazer e ninguém a faz. Então tá o ex-ministro da Gabinete Civil do Bolsonaro, ele vai amanhã lá se encontrar com o Lula e deu um ultimato para o Fufuca lá, o presidente do PP, deu um ultimato para o Fufuca saia do Ministério dos Esportes. O ministro ficou e ele vai se agarrar novamente à barra da calça do Bolsonaro para perguntar ao Bolsonaro o que é que eles podem fazer, se o Bolsonaro vai finalmente apoiar ou não vai apoiar algum candidato conservador. Então, eles não têm nitidez nem em relação ao rumo que vão adotar. Não podem exigir que esses seus ministros ofereçam essa nitidez. De resto, a cenografia é desmoralizada, Fabiola, pelo comportamento dos dois partidos em relação ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre controla dois ministros, o Valdez Góes, da Integração Regional, e o Carlos Siqueira, das Comunicações. E estão lá os dois se fingindo de mortos, enquanto está esse mata e esfola em cima do Sabino e do Fufuca, ficam os dois lá tranquilos, dizendo, não tenho filiação partidária. Eles não têm, mas o padrinho deles tem, o Davi Alcolumbre, e o Davi Alcolumbre também está com o Lula. Então não tem, de novo, nitidez oposicionista, esse consórcio União Brasil
PP. De resto, eles controlam a Codevasf, que é uma usina de perversão das emendas parlamentares. Eles controlam mais de uma centena de cargos de escalões inferiores no governo Lula. Então, Fabio, em política, mesmo quando dá errado, o matrimônio acaba virando patrimônio. Esse é um arranjo muito difícil de desfazer. O último ultimato do União Brasil virou o penúltimo, agora virou o antepenúltimo, e os ministros vão ficando. Os ocupantes de cargos inferiores vão ficando. O presidente da Caixa Econômica, indicado pelo Arthur Lira, vai ficando. Então, como digo, em política o matrimônio acaba virando sempre patrimônio, Fabíola. O problema é que o patrimônio é nosso, né? E você tem um cargo de ministro, você vai abrir a mão em nome de um partido, tem os interesses próprios aí, né? Justamente por causa desse patrimônio e não no matrimônio.